Pela ordem, nobre vereador Ricardo Yang. Tem Vossa Excelência, vereador Ricardo Yang, tempo regimental de 5 minutos. Boa tarde, nossa presidente, hoje em exercício, vereadora Edith Salles. É sempre uma satisfação tê-la dirigindo os nossos trabalhos. Boa tarde a todos os vereadores, aqueles que nos assistem. Hoje eu vou falar de dois assuntos nesse pouquíssimo tempo que eu tenho. Um é muito bom e deve servir de referência, e outro é muito ruim, que deve receber o nosso repúdio. Eu vou começar pela boa notícia. Boa notícia é que, como vocês sabem, eu estive em licença para uma viagem de 10 dias ao Butão. Butão é um país pequeno de 700 mil habitantes, que é um enclave entre a China e a Índia, nos Himalaias, e vem sendo conhecido mundialmente como o país que resolveu desafiar o critério único, quase imperial, do desenvolvimento medido pelo PIB, pelo Produto Interno Bruto. Como todos nós sabemos, o grande problema do PIB é que, ao medir o crescimento econômico apenas em cima da atividade econômica de produção de bens e serviços, não mede qualidade de vida. Então, se nós temos mais atropelamentos, nós vamos ter aumento do PIB. Se tivermos que construir mais hospitais, vamos ter aumento do PIB. Se tivermos mais presídios, vamos ter aumento do PIB. E o Butão, na contramão dessa tendência, resolveu desenvolver o que hoje é conhecido como o FIB, que é o Índice Nacional Bruto de Felicidade. Isso é, o rei, na época, resolveu, ao invés de desenvolver o país da forma tradicional, caminhou junto ao povo e perguntou ao povo o que o povo desejava para o país como desenvolvimento. E ele identificou alguns critérios que o povo considerava serem critérios de felicidade. Chamou especialistas, técnicos, internacionais e montou o Índice Nacional de Felicidade, que subordina a atividade econômica à felicidade da nação. Totalmente contrário à forma com que nós fazemos aqui. E tem sido impressionante os resultados disso. O Butão é um país completamente independente. Aliás, foi um dos únicos países da Ásia que não foram colonizados. É um país onde não existe pobreza, o índice per capita é de 64 mil dólares. A população é uma população extremamente satisfeita. Eu visitei a capital, eu visitei a cidade de Paro. A capital é uma capital onde a vida urbana é de altíssima qualidade, a integração com o meio ambiente e com a natureza é absoluta, e os problemas que o Butão vive hoje é de como harmoniza esse estilo de vida único com a pressão sobre o turismo e sobre as visitas ao Butão. Então, é um país que vale a pena conhecer, é um desses lugares que nós, principalmente que estamos na política, precisamos conhecer. O que move os líderes do Butão, tivemos com parlamentares, com o primeiro-ministro, o que move os líderes do Butão é a satisfação e a qualidade de vida do seu povo. Isso é o que orienta a política no país. Voltarei a falar mais sobre isso, porque como eu tenho pouco tempo, eu tenho que ir para a má notícia. E a má notícia é lamentável, muito longe, mas muito longe mesmo das 36 horas que nos separam do Butão. Recebi no meu gabinete uma série de denúncias anônimas do Conselho Participativo de Conselheiros que têm sido coagidos, ameaçados e obrigados a alterar as suas atas de reuniões. Isso em Parelheiros. Na terça-feira, antes de ontem, circulou nas redes sociais o vídeo com agressões ao conselheiro participativo de Parelheiros, conhecido como Fernando Bike. Ele estava filmando uma ação da prefeitura que estava derrubando uma ponte que tinha sido construída pela comunidade com a participação do Conselho Participativo. Quando veio uma pessoa, ele tirou a câmera e o espancou, né? Ele levou uma surra por estar fazendo isso. E a comunidade está muito revoltada, os conselheiros participativos estão revoltados,
eu estou recolhendo documentação que eu vou passar aqui nessa casa. E eu queria dizer que a falta de diálogo com a comunidade, o conflito ideológico, estão acabando em violência em Parelheiros. Qualquer força política que esteja envolvida precisa urgentemente tomar providências ou serão corresponsáveis pelo que está ocorrendo lá. Eu pediria que os vereadores que atuam na região de Parelheiros, tá? Alfredinho, Ricardo, Tato, enfim, olhem para isso. Agora, o nosso nobre vereador Camisa Nova, que olhem para a situação de Parelheiros e atentem para essa questão. Há um conflito entre o Conselho Participativo e a administração regional. Concluir, vereador. Estou vendo se repetir em Parelheiros o que já ocorreu no Parque dos Búfalos, e que a organização da comunidade em prol de uma causa tem como resposta a violência e a coerção. Então, peço que todos os vereadores, colegas, estejam atentos a isso, porque os conselhos participativos eles foram constituídos para fazer com que as administrações regionais funcionassem melhor, e não para serem reprimidas pela própria administração regional. Muito obrigado. Muito obrigado, presidente, vereadora de Salles. Eu pedi essa parte, um comunicado de liderança da bancada do PT, até para responder alguns questionamentos na fala do vereador Ricardo Yang. Primeiro, eu acho que quando a gente vai para a tribuna e para falar alguma coisa, a gente não pode falar com emoção, ou pelo fato de não ouvir as duas partes, quando se trata de uma acusação. Sempre bom ouvir as duas partes, porque para a gente falar com toda a segurança. O que aconteceu lá no Vaz Grande e em Parelheiros não é certo, teve um problema de agressão, isso não é correto, por lado nenhum. Mas lá no Vaz Grande tem uma área verde na rua 30, que lá os moradores deixaram essa área verde para fazer um bosque. E juntou a comunidade, juntou a escola municipal, juntou os comerciantes e subprefeitura e resolveram fazer esse bosque. Colocaram material reciclado, colocaram brinquedo, colocaram um mini campinho de futebol, de areia, sabe de coisa. No meio tem uma ponte, que tem um córrego que recebe águas de uma nascente, e a ponte de madeira, que já estava com as madeiras já podres. No trabalho que foi feito do bosque, a comunidade e mais todos que participaram avaliaram que tinha que trocar a ponte por uma de ferro para evitar que alguém se acidentasse. O cidadão Fernando Baik, que é conselheiro, que durante todo o tempo do próprio trabalho da construção desse bosque, com os moradores se colocou contra o tempo inteiro, eu não sei porquê, não queria que trocasse a danada da ponte. E começou a ofender os funcionários públicos da prefeitura. Funcionário público. O Jesus, que é um morador, que não tem nada a ver comigo, não é do meu gabinete, igual mentirosamente estão colocando nas redes sociais, que é meu assessor, não sei porquê, começou a dialogar com ele, e os dois começaram a dialogar e começou a subir a temperatura da discussão. O Fernando Baik, que se julga agredido, deu um soco na cara do Jesus. Jesus é um rapaz forte, não aceitou o soco, revidou. Revidou, porque, como diz no Nordeste, não se bate em cara de homem, né? Cara de homem não ficou para bater. Não estou defendendo a violência, mas não dá para bater na cara de um homem, porque, afinal de contas, ninguém é Jesus Cristo, né? Que dá a outra face. Ser humano. E foi isso que aconteceu. Se o vereador Yang tiver dúvida, vá lá no bairro, no Vaz Grande, na rua 30, na rua 18, na rua 20, lá, e conversa com os moradores. Os moradores estão sabendo o que ocorreu, conhecem o Fernando Baik, sujeito que não respeita nem nós, vereadores, já várias vezes respeitou a mim, ao Ricardo Nunes, que somos vereador da região, faz oposição ao governo, que é legítimo fazer oposição ao governo, sem problema nenhum, que não pode ir para a questão pessoal, que é de não respeitar, que é de ofender. Isso não pode, isso aí já não é papel de pessoa civilizada, de fazer esse tipo de agressão. Aí entrou nas redes sociais, a rede social é uma ferramenta muito boa. Ela serve para o bem e para o mal.
Usada para o bem é muito bom, mas para o mal... Portanto, o vídeo que você está vendo lá, vereador, é uma versão dele, um vídeo montado, que foi feito montado, que ninguém vê nem nada. Vê só os gritos, solta meu pai, agarrado, e o pessoal tentando tirar, apartar a briga lá, mas não é uma coisa montada que interessa a ele que montou para poder se defender. Mas, na realidade, se tiver dúvida, chama a reunião do Conselho Participativo e apura o fato. Não tem problema nenhum, chama. Ele é conselheiro, como outros demais são conselheiros. Chama essa reunião do Conselho Participativo e apura os fatos, porque não adianta pegar a versão de um conselheiro participativo. Tem que pegar a versão de todos. E o caso não se trata nem de Conselho Participativo, foi um desentendimento de bairro. Não é problema de... Se quiser discutir no Conselho, pode discutir. Mas o problema foi de bairro com um morador, repetindo que não é meu assessor, igual estão mentindo, dizendo que é meu assessor, porque tudo que acontece no Parque dos Búfalos, aconteceu lá, diz que é meu assessor, o pessoal, nem conheço a turma que está lá, conheço a turma da moradia, que participa lá, mas nem conheço as pessoas que dizem que são meus assessores. Daqui a pouco vão dizer que eu tenho uma gangue, não sou minha assessoria é uma gangue. Por isso eu peço ao senhor que, pelo amor de Deus, analise os fatos com toda a coerência, que o senhor é um homem de coerência, um homem bem formado, analise antes de falar, porque quando fala ali, tem um peso. A coisa é eu falar aqui, no ouvido... Outra coisa é ir para aquele microfone ali ou para esse, tem um peso. Não pode se acusar as pessoas aqui, nem lá, nem aqui, sem ter uma prova. Não pode ser injusto. Eu procuro não ser injusto porque eu acho ruim ir para o microfone aqui ou lá e acusar as pessoas. É só isso que eu queria dizer, que eu queria esclarecer. Pela ordem, nobre vereador Ricardo Yang. Bom, eu acho que ficou muito claro para todos os vereadores presentes que quando eu fiz meu pronunciamento, eu não acusei ninguém. Eu disse que está havendo um problema com essas características e que nós aqui no plenário, que temos a responsabilidade de zelar pelo processo democrático na cidade, deveríamos estar atentos e pedir que os vereadores que atuam na região de Parelheiros se posicionassem. Pois bem, eu agradeço o vereador Alfredinho por se posicionar. Eu agradeço porque ele realmente está trazendo aqui a versão que ele tem do que aconteceu. Embora a versão que ele tenha e eu tenha sejam diferentes, e eu lhe asseguro, senhor vereador, que eu não tenho nenhum interesse em politizar essa questão, e muito menos ser leviano, porque eu não atuo na região de Parelheiros, eu atuo na cidade como um todo, em torno de causas que são muito claras para todos vocês. Uma das causas que eu atuo na cidade é pela democracia, pela transparência, pela responsabilidade de todos os entes públicos aqui. Então, eu trouxe uma questão e pedi que todos os vereadores que estão atuando na região apurassem os fatos. O senhor está trazendo uma versão dos fatos que desmente o que eu disse e me acusa de buscar minhas informações no Facebook. Eu não gostaria de frustrar o senhor na tentativa de tentar obscurecer a busca do que efetivamente ocorreu lá. Mas lhe digo que as minhas informações não vieram do Facebook. As minhas informações vieram de pessoas que foram eleitas pela população lá para participar de Conselho Participativo. E as pessoas do Conselho Participativo estão se sentindo constrangidos pela Prefeitura. Isso é grave. Isso tem que ser discutido aqui. Se eu sou vice-presidente da Frente de Participação Direta, se nós elegemos os Conselhos Participativos e eles não estão agindo como cordeiros, é isso mesmo que eles devem fazer, não agir como cordeiros. Nós os elegemos para que participassem democraticamente e possibilitassem que as subprefeituras atuassem de forma melhor. Agora, se alguma coisa está ocorrendo, se algum problema está ocorrendo que impede que os conselhos participativos atuem com a independência necessária, vamos conversar sobre isso, nobre vereador. E eu não estou querendo fazer nenhum tipo de politização dessa questão. O que eu estou tentando fazer aqui é apurar os fatos para que nós possamos impedir que haja violência, truculência, constrangimento do exercício da cidadania nessa cidade.
O Partido dos Trabalhadores, durante 30 anos, aliás, o vereador Reis fez um discurso aqui sobre a importância do Partido dos Trabalhadores, e uma das bandeiras do Partido dos Trabalhadores é a cidadania, é o exercício da cidadania, da participação. Não será o próprio Partido dos Trabalhadores que irá constranger a participação cidadã da população dessa cidade. Então, é nesse sentido, vereador Alfredinho, que eu trouxe essa questão. Se as minhas fontes estiverem equivocadas, eu vou ser o primeiro a reconhecer que elas estão equivocadas. Mas eu não vou acusar o senhor de se informar na internet para poder defender as pessoas que o senhor eventualmente acha que não tem nenhuma culpa nessa questão. O debate não termina aqui. Eu vou trazer todas as evidências que eu tenho para esse plenário, vou colocar à disposição de vocês, e aí vocês, todos os colegas, me ajudarão a esclarecer o assunto e tomar uma posição. Se eventualmente eu estiver errado, nobre vereador Alfredinho, eu serei o primeiro a reconhecer. Mas gostaria que o senhor tivesse a mesma abertura que eu estou tendo aqui para reconhecer que talvez o senhor não tenha razão. Muito obrigado, senhor presidente.